Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando a nossa conversa semanal a respeito dos temas mais relevantes da nossa realidade. Bom, nós trouxemos aqui hoje para falar com vocês 4 temas, como nós fazemos sempre. O primeiro deles, nós faremos um breve resumo da situação da pandemia, com boas notícias. Vamos tratar da questão climática que o Brasil começa a enfrentar. Vamos falar do apagão no Ministério da Ciência e Tecnologia, mais exatamente no CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, e vamos falar das mudanças que estão ocorrendo no governo federal, nos ministérios do governo Bolsonaro. Vamos tentar entender quais as implicações dessas mudanças e em que isso realmente muda, ou se são apenas trocas e o sistema, o regime de governo permanece o mesmo. Antes de começar a nossa pauta, eu quero renovar aqui o pedido para vocês, para quem puder curtir o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, compartilhar no Facebook, para que nós possamos divulgar essas ideias e trocar informações entre nós. Quero também dizer para vocês que quem quiser fazer perguntas ao vivo, nós vamos tentar interagir na medida do possível, Nós temos hoje aqui conosco a Mayara, que está nos ajudando, então vai ser possível. E dizer que notícia não falta no Brasil, A gente morre-se no Brasil por várias causas evitáveis, mas de tédio ninguém morre. Bom, nós vamos começar falando então da situação da epidemia de Covid-19. Antes de entrar na pauta propriamente dita, eu quero aqui render minha homenagear os trabalhadores e as trabalhadoras rurais do Brasil, porque hoje é dia do agricultor, E eu faço questão de mencionar aqui as trabalhadoras rurais, porque quem conhece as propriedades da agricultura familiar, quem conhece o sistema de produção, sabe que nós temos a mulher no centro desse sistema de produção. A Rosimeire está dizendo aqui que está tendo umas falhas, eu acho que é do sistema, porque nós estamos aqui num ambiente tranquilo. Eu acho que deve ser a nossa internet mesmo, Rosimeire, que deve estar dando deve estar picotando aqui, às vezes acontece. Ficou boa agora. Mas agora parece que já normalizou. Então nós queremos render aqui a nossa homenagem às agricultoras e aos agricultores do Brasil, especialmente aqueles ligados à agricultura familiar, que produz mais de 70% dos alimentos que nós consumimos, que chegam à nossa mesa. Num momento difícil, que nós sabemos que eles estão tendo dificuldades no financiamento, A agricultura familiar tem sido penalizada, E então nós rendemos aqui a nossa homenagem a esses trabalhadores importantíssimos do Brasil. Sobre a epidemia, então, nós estamos numa fase em que a doença começa realmente a declinar, a arrefecer lentamente. À medida que avançam as vacinações, que a vacinação avança, é natural a queda no número de casos e, por consequência, no número de internações e de óbitos. Infelizmente, nós ainda estamos em declínio, mas num patamar muito alto, com mais
de 1.000 mortes diárias ainda. Então é momento da gente manter os cuidados, né? Apesar da melhora significativa da situação, é importante manter o uso de máscara, o distanciamento social, tanto quanto possível, e é importante fazer a segunda dose da vacina, né? Todas as vacinas já se mostraram eficazes, isso não resta mais dúvida, então não há porquê, né, a vacinação deixar de ser priorizada. É importante conversar com a família, com os amigos, para acelerar. Quanto mais rápido a gente tiver os 70% da população vacinados, melhor. Aqui em São Paulo, a perspectiva é que se atinja esses níveis no final do ano, novembro, dezembro, né? O que nos dá um alento de ter, de repente, as festas de final de ano com outro clima. Ainda a respeito da epidemia, eu acho que passou a fase mais aguda daquela discussão inócua a respeito de tratamento precoce. O próprio Ministério da Saúde já reconheceu que isso nunca passou de uma grande bobagem, e também a importância da vacinação já é ponto pacífico. Agora, o que resta, e a CPI está em recesso, mas deve voltar na próxima semana, é esclarecer algumas questões muito importantes. Primeiro, a respeito do atraso na aquisição das vacinas. É preciso saber quem foram os responsáveis, né? E qual a motivação dessas decisões. Então nós esperamos que a CPI realmente acabe esclarecendo a situação. O outro problema grave que deve ser esclarecido é quem se beneficiou com o uso, né, do tratamento precoce, especialmente com a venda de milhões de doses de remédios comprovadamente ineficazes, como a hidroxicloroquina, a ivermectina e a azitromicina. Então nós vamos aguardar para a semana que vem, teremos novidades na CPI, sem dúvida nenhuma. Segunda questão que nós queremos tratar é a questão climática. Hoje, inclusive, nós estamos vivendo aí a perspectiva agora, esta semana, de nós termos o inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos aqui no sul e no sudeste do Brasil, né? E também em parte do centro-oeste. Mas esse não é o único evento extremo que nós estamos tendo. Nós estamos vivendo uma época em que os eventos extremos se repetem. Nós tivemos no verão no hemisfério norte, agora especialmente no Canadá, temperaturas, né, altíssimas que levaram um grande número de pessoas, né, especialmente idosos, a terem problemas de saúde e ao óbito. Mais recentemente nós tivemos na Europa as enchentes na Alemanha, na Holanda, né, em toda a região central da Europa e parte da Europa ocidental, e na Ásia também, especialmente na China, né? São eventos decorrentes das mudanças climáticas que há 10, 15 anos atrás eram anunciadas e questionadas também. Muita gente dizia que isso não tinha nenhuma base científica e que isso não aconteceria. Então nós estamos vivendo já isso. E aqui no Brasil, especialmente, além do inverno mais rigoroso, nós estamos experimentando uma seca, né? Um inverno dos mais secos dos últimos anos, e nós estamos enfrentando uma crise hídrica. Os nossos reservatórios, 95% dos reservatórios brasileiros estão abaixo, né, do volume crítico. Então, com isso já foram acionadas as termoelétricas, que são usinas poluidoras, né, tocadas na maioria das vezes com óleo diesel ou com gás, né, mas especialmente as movidas a diesel são altamente poluentes. Então nós vamos ter aí problemas sérios. Há alguns especialistas garantem que nós corremos um risco sério de termos um apagão, né? Porque nós continuamos com problemas de distribuição elétrica e, além disso, os reservatórios muito baixos
nós temos o risco de ter um apagão antes do final do ano ou mais proximamente do final do ano. Isso já tem implicações na economia, porque a seca faz com que a produtividade agrícola caia e o preço da energia elétrica, que todos já estão observando, suba de forma exponencial. E nem vamos falar da privatização, a possível privatização da Eletrobras, que está aí caminhando, né? Está engatilhada dentro desse modelo econômico. Então, e não se vê no Brasil, quer dizer, tudo é noticiado na grande imprensa, na imprensa comercial, como se fosse uma casualidade, uma fatalidade. Não, nós estamos tendo uma seca e ninguém tem responsabilidade na questão do clima. Não, essa seca aqui no Sudeste e no Sul do Brasil decorre de dois fatores importantes. Primeiro, o desmatamento da Amazônia, porque nós sabemos que a evaporação da floresta, os rios de chuva que se formam são importantes para abastecer as chuvas aqui da nossa região, e o desmatamento, especialmente no Cerrado, que é onde nascem os principais rios, né, das bacias hidrográficas do Sudeste e do Sul do Brasil, no Cerrado e no Pantanal. Bom, então nós estamos aí com uma situação em que alguns municípios, eu até anotei aqui, fui pesquisar, aqui na nossa região, por exemplo, nós temos Bauru já com problema de abastecimento de água, São José dos Campos, São José do Rio Preto, né? E Curitiba e São José dos Pinhais, aí sim, que também enfrentam problemas sérios, né? Lá já na região sul, Bagé, no Rio Grande do Sul. Então é uma tendência, se não houver nenhum movimento para recuperar o meio ambiente, primeiro para parar a degradação, reduzir, segundo, para recuperar aquilo que for possível. E não há nenhum programa, até porque este atual governo não tem nenhum compromisso com esse tipo de ação. Muito pelo contrário, ele tem facilitado o desmatamento, a grilagem de terras, a ocupação de terras indígenas, a mineração, enfim, é uma coisa... Essa devastação tem um preço e, infelizmente, poucos ganham com a devastação e a sociedade toda paga o preço. Outro assunto que nós temos, tem perguntas? O Sidney Ferreira, na verdade, mandou boa noite. A Rosemary Ramos havia comentado, né, que estava falhando sua voz. O Luiz Carlos Seixas comentou que lá está tudo bem, está funcionando bem. E o Alexander falou que é sempre muito bom ouvir você, Dr. Mário. Um abraço a todos, o Alex, o nosso colega Alex lá de Minas, né, com quem nós tivemos a alegria de trabalhar um tempo. Ao Luiz, a Rosemary, ao Sidney, a todos que estão nos prestigiando. Bom, nós vamos falar agora do apagão. Falamos da possibilidade de um apagão elétrico no Brasil, mas nós já estamos vivendo um apagão hoje, né, nesse momento, no Ministério da Ciência e Tecnologia, mais exatamente no site do CNPq, o Conselho Nacional da Pesquisa Científica, que é onde estão hospedados todos os currículos dos pesquisadores, né, os currículos do Sistema Lattes e os projetos de pesquisa em andamento ou em estudo ou já concluídos no Brasil. E desde 24 de junho, este site está fora do ar. Isso nem foi noticiado na grande imprensa, né? Porque parece que não é importante para o país a ciência e tecnologia. Quer dizer, toda a produção científica do país está parada há um mês porque não fizeram a manutenção adequada e não mantinham um backup do provedor, né, do site do Ministério da Ciência e Tecnologia. É inacreditável, é uma coisa que não fica até difícil, né, você saber, dá a impressão que é de propósito, porque para ser só incompetência é preciso fazer uma força grande para ter incompetência desse tamanho, né? Mas, enfim, está aí a situação lamentável no momento em que os pesquisadores brasileiros já enfrentam problemas de financiamento, especialmente as universidades públicas. E a última
o último assunto que nós trouxemos aqui, são as trocas no governo Bolsonaro, né? Um remanejamento de ministérios e que, no meu entendimento, são só trocas mesmo. Eu vou tentar demonstrar para vocês aqui que não vai haver mudança no governo, né? São trocas para acomodar as forças políticas que estão governando o Brasil, que, na verdade, o Brasil está sendo governado por 3 forças políticas importantes, né? Primeiro, os militares, né? Um grupo de militares, há controvérsias, uns dizem que são 6 mil militares em cargos de confiança do governo, outros que são 7 mil, há quem diga que são 11 mil, e ao certo não se sabe. O que se sabe é que existem milhares deles, pelo menos 6 mil, né? Ocupando cargos de confiança e, pior, o governo Bolsonaro editou um decreto permitindo que eles sejam remunerados duplamente. Quer dizer, eles recebem os soldos, continuam recebendo os soldos, que eles têm direito ou como militares da ativa ou como reformados, e acumulam o salário do trabalho que eles vão fazer no cargo de confiança que eles ocupam. Não vou nem falar nós sabemos como é que funcionam esses cargos, das benesses, motorista, carro, né, diárias, aquelas coisas, aqueles penduricários todos, mas além disso eles estão dobrando o salário, de tal forma que tem gente recebendo mais de 120 mil reais por mês só de salário. Então esse é um grupo, é um dos pilares do governo. O outro pilar é o pilar do chamado Centrão. Eu vou tentar explicar rapidamente o que é o Centrão aqui. E o terceiro pilar, que é o pilar que, na verdade, financia ou, né, que sustenta os outros dois e que está muito ligado, inclusive, ao grande capital internacional, que é o capital financeiro nacional, né? Alguns grupos de determinados setores produtivos, né, o agronegócio e a mineração, mas basicamente o capital financeiro, que é aquele pessoal que especula nas bolsas, né? Nas bolsas, nos fundos de investimento, esse 1% da população que detém metade da renda nacional. Então, o que é? Essas 3 forças é que estão governando o Brasil, né? E são eles que tocam o modelo atual, o modelo econômico, que é o que importa, de fato, no país, é o modelo econômico, né? O dinheiro que existe no país, o meio circulante, ele é único. O que se discute, que se define politicamente é para onde os recursos serão destinados. Quanto desse dinheiro vai ficar com as famílias, com os consumidores, quanto com as empresas, quanto com o governo, quanto no mercado financeiro. E é isso que está havendo no Brasil, uma transferência muito grande dos recursos das famílias, dos consumidores, dos trabalhadores em geral, que são 80% da população brasileira, né? Essa renda do trabalho está sendo transferida para o mercado financeiro, né? Para o governo também, porque com o Estado mínimo ele reduz os investimentos que beneficiam a população e arrecada mais impostos, que é o que está acontecendo, e para os financiar esses cargos dentro do governo. Então, essas mudanças são para isso, para acomodar essas forças e garantir apoio, porque nós sabemos que o governo precisa desse apoio, porque tem uma série de problemas, de denúncias, né, que são barradas primeiro na Procuradoria-Geral da República e segundo no Parlamento, especialmente na Câmara dos Deputados. Então esta é a situação. Mas aí é o seguinte, uma das observações que as pessoas têm feito é: mas o Centrão sempre esteve nos governos no Brasil. É verdade, né? Desde a democratização, até antes, durante a ditadura militar, esse pessoal que hoje nós chamamos de Centrão, que envolve um grupo grande de partidos, os principais são o PSC, até anotei aqui,
o Partido Progressista, que hoje é quem está dando as cartas, o Partido Liberal, o Solidariedade, parte do MDB, do PSD, o Solidariedade. Esses partidos, na verdade, eles estavam todos lá na ditadura militar, agrupados na Arena, que era o partido que dava sustentação política ao governo militar. Hoje não é diferente. Então eles sempre estiveram no governo. Estiveram no governo do Sarney, né? Do Itamar, depois do Collor, depois no governo do FHC, nos governos do PT, eles participaram. Só que qual é a diferença? É que eles nunca foram protagonistas. Eles estavam dentro do governo, mas eles não davam as cartas. Eles ocupavam determinados espaços, faziam os negócios que interessam ao grupo, né? Usufruíam dos privilégios, mas eles dependiam de outras forças para tomar decisões. E o que está mudando no Brasil, mudou agora nos últimos dias, é que esse grupo que representa lá na Câmara 200 e poucos deputados desses partidos que eu mencionei, eles estão hoje, como diz o povo aí, né, dando as cartas e jogando de mão. Porque eles têm o Senado Federal, que o presidente é do DEM, faz parte do Centrão, a Câmara dos Deputados, que é dirigida por um progressista, do Partido Progressista, não é? E agora eles estão ocupando os principais ministérios do Executivo. Tanto que agora o senador Ciro Nogueira vai ocupar a Casa Civil, um ministério que é estratégico. Por que esse ministério é importante? Porque por esse ministério passam todas as decisões do governo que envolvem o dinheiro, o caminho do dinheiro. Por exemplo, todas as nomeações de cargo de confiança, todos os cargos passam pelo crivo da Casa Civil. As emendas parlamentares, o pagamento ou não das emendas, a distribuição, o destino dessas emendas, só das emendas parlamentares do chamado orçamento paralelo, são 29 bilhões de reais previstos para 2021, vão ficar nas mãos do senador Ciro Nogueira. Ele que vai definir quem paga, quando paga, para onde paga. As obras, a definição do início de obras, o pagamento, os investimentos nos ministérios, o remanejamento de verbas, tudo passa pela Casa Civil. Então é o coração do governo. E é realmente aí que essa é a grande mudança. O Centrão toma conta de vez do governo. Mas isso não quer dizer que o governo em si vai mudar. Não vai mudar. Porque o que mudaria? Vai mudar o modelo econômico? Não. Né? Nós vamos continuar neste modelo neoliberal. Teremos investimentos na retomada do desenvolvimento, no papel do Estado, no fortalecimento das políticas públicas? Não, porque eles têm uma visão associada ao grande capital financeiro, que é essa visão do Estado mínimo e a visão neoliberal. Então, para o povo mesmo, não muda nada, né? Muda o funcionamento do governo. E é isso que a gente tem que entender. Agora, nós temos que entender o seguinte: como é que esse pessoal chega ao poder? Quais são esses partidos? Quem são essas forças? Então é importante saber, é importante dar uma pesquisada e saber quais são esses partidos. Porque, de repente, até criar essa denominação Centrão é muito cômoda para eles, porque aí ninguém fica sabendo quem é. Ah, não é o Centrão é uma coisa abstrata, né? Não, nós vamos saber quem são os deputados do chamado Centrão, quais são os partidos políticos. É o Democratas, é o Partido Progressista, é o Partido Liberal, é o PSC, é o Patriotas, é o PSD, o MDB. São esses partidos que compõem o Centrão. E esses parlamentares
disseminados nesses partidos, porque entre eles, ideologicamente, não há nenhuma diferença. Eles defendem as mesmas propostas e o mesmo jeito de governar. E é importante entender isso porque isso vem da base. Eles não caem de paraquedas, eles são eleitos. E são eleitos a partir dos municípios. Então, são os prefeitos dessa base, né, que fazem de contas que não é com eles, né? A gente não fala que o vereador aqui da nossa cidade, o prefeito é do Centrão. Mas se ele for de um desses partidos, ele é do Centrão. Ele age como o pessoal do Centrão, entendeu? Ele faz um governo que mistura os interesses públicos com os privados e faz o fisiologismo, o clientelismo, as barganhas, porque esse é o jeito de governar destas forças políticas. E se nós ficarmos atentos, nós vamos saber quem são as lideranças locais e nós, obviamente, não vamos votar nessas lideranças, nós vamos fazer campanha para candidatos com compromisso popular, né? Comprometidos com o interesse da maioria da população brasileira. Porque se nós tirarmos o apoio dessa gente, o que é muito difícil, porque eles vão ter muito dinheiro para a campanha do ano que vem, por causa desses cargos que eles estão ocupando, né? Eles vão eleger uma bancada ainda maior. E aí não tem o que ter jeito no Brasil. Nós não vamos mudar o modelo econômico, vamos ficar patinando, sem crescimento, com a renda sendo concentrada, com a fome aumentando, já chegando a metade da população ameaçada pela insegurança alimentar, com o desemprego nas alturas, passando de 20 milhões entre desempregados e desalentados. Então, se nós queremos mudar mesmo, nós temos que compreender, né? Entender em profundidade as coisas, para poder orientar as mudanças, para poder contribuir para essas mudanças que nós achamos que nós precisamos fazer no Brasil. O Antônio de Pablo mandou um comentário. O incentivo, o barateamento das energias limpas, fotovoltaica e eólica é a solução. A Austrália já está com 80% de energia solar para as pessoas físicas. Esse desgoverno está privatizando as geradoras de grande porte. Os países sérios incentivam até com redução em outras tarifas públicas. Nosso país é um dos melhores, se não o melhor em incidências de ventos e raios solares. Só temos menos de 2% de produção de energia solar. Perfeito. Nós temos toda a matriz energética brasileira. Esse comentário é lapidar, tá? Resumiu a situação. O problema é que você poderia usar a Eletrobras, que já tem um parque instalado, e os recursos e os lucros que ela gera para financiar essas energias alternativas. Energia eólica, energia solar. Exatamente, a Europa está subsidiando carros elétricos. Ela está pagando parte do custo para as pessoas trocarem o carro a diesel pelo carro elétrico para reduzir poluição. O Brasil, nós temos que estar estimulando as empresas, as residências, as novas construções já colocarem já no projeto a geração de energia a partir de placas fotovoltaicas. E onde for possível tiver a energia a partir da energia eólica, que no Nordeste brasileiro você tem ventos e aqui no Sul em algumas regiões também suficientes para isso. Então realmente o modelo está equivocado, mas é que é um modelo que não atende o interesse do Brasil. É um modelo que atende o interesse dos investidores, brasileiros ou estrangeiros, que vão ganhar dinheiro com os negócios da privatização e a conta vai ficar com o povo. É isso que eu estou falando. Nós estamos transferindo dinheiro do bolso do consumidor, do trabalhador, para esses grandes grupos financeiros, em prejuízo do futuro do país. Porque nós estamos na contramão. Quando todo mundo está investindo em energia limpa, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Estamos ativando energia a partir da queima de óleo diesel e de gás. O Sidney mandou um comentário. Observamos que esse grupo chamado Centrão sempre foi hereditário, de pai para filho, o que às vezes passa despercebido pelo eleitor e acaba perpetuando o modelo. Concorda?
perfeitamente. Tem pessoal, a parte desse pessoal está no parlamento brasileiro desde a monarquia, né? Eles estão desde a proclamação da República, que foi não deixou de ser um golpe que os militares e essas forças mais fisiológicas, patrimonialistas do Brasil deram contra a monarquia na época. Eles estão lá dando cartas e participando desse negócio. E hoje eles tomaram conta, né? Estão num momento que eles têm mais poder. E há algumas medidas em curso que podem agravar isso, porque eles estão fazendo a reforma administrativa, que vai acabar com o concurso público e vai abrir a possibilidade da contratação de milhões de cargos de confiança pelo Brasil afora. Agora imagine você deixar 1 milhão de cargos de confiança para esse pessoal nomear quem interessa para eles, além das terceirizações, né, que nós conhecemos. Os pedágios aí são um belíssimo exemplo de terceirização, né? Tudo jogo limpo, a gente sabe como é que funciona, né? Então essas terceirizações, as parcerias público-privadas, as OS que estão aí trabalhando na saúde, administrando serviços públicos, as empresas terceirizadas que alugam carros para o governo, que cedem mão de obra. Então é uma festa, né? Nós temos... Só a consciência popular vai mudar isso. Se nós não tivermos consciência, não começarmos a fazer isso, né? Desde o município, elegendo vereadores comprometidos com a causa popular, que não façam barganhas, que não participem desse esquema, que não pertençam a partidos políticos do Centrão. Porque não adianta você votar no vereador do Centrão, no prefeito do Centrão, deputado estadual do Centrão, deputado federal, depois você vai reclamar. Quer dizer, a população tem parte de responsabilidade. É ela que elege, né? Lógico, ela é induzida a erro por muita desinformação. Então é nosso papel tentar levar a informação correta, adequada, para o maior número possível de pessoas, né? Especialmente as pessoas que a gente sabe que têm boa fé, né? E que estão sendo usadas nesse processo. Bom, pessoal, eu acho que nós já... a nossa pauta está exaurida aqui, nós tratamos já de vários temas. Eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que continuamos conversando nas redes e fazer um apelo para que vocês pesquisem mais a respeito dessas informações, dessas ideias, dividam isso com as pessoas, porque conhecimento, informação é uma coisa que quando a gente divide, a gente multiplica, a gente não perde, né? A gente transfere e multiplica. Então é isso, vamos multiplicar essa informação, não vamos desanimar, que é isso que eles querem, porque quanto mais a gente ficar alienado da política e menos participar, mais espaço para que eles continuem fazendo as negociatas. Muito obrigado a todas, a todos, um grande abraço. Um abraço especial às agricultoras e aos agricultores e até a próxima.